Superman é sem dúvidas o maior herói da DC. Aliás, eu diria que ele é o maior super-herói de todo o universo geek. E 2025 promete ser o ano dele com seu tão esperado filme. A expectativa está lá em cima e, claro, as opiniões estão divididas. Tem a galera empolgadíssima assim como eu e, claro, os mais desconfiados. Mas uma coisa eu posso te garantir. Esse filme tem tudo para ser um sucesso. E neste vídeo eu vou te mostrar por quê. James Gunn soltou mais informações e hoje eu tenho uma ajuda especial para te contar tudo. Então presta atenção e fica até o final do vídeo. Let's go! Let's go! A decisão de Gunn de começar sua visão do novo DCU com nada menos que o maior super-herói de todos os tempos foi ousada. Se você tá animado pro filme, não é à toa. As últimas produções da DC deram um sinal de esperança, com Pinguim e Creature Commandos preparando o terreno pro que vem por aí. Mas se você ainda tá com o pé atrás, eu entendo. A DC já errou feio antes e rola aquela dúvida, será que o James Gunn vai repetir a fórmula do Esquadrão Suicida e Creature Commandos? Eu sei que essa dúvida é comum e com certeza você já ouviu muita gente comentando sobre isso. Mas presta atenção no que eu vou te mostrar, porque talvez você mude de ideia. Porque estou tão confiante de que esse filme vai marcar história. Além da repercussão absurda que o primeiro trailer teve, fontes de dentro da Warner já disseram que estão muito satisfeitos com o resultado. E o próprio James Gunn falou várias vezes sobre as inspirações que usou para o filme. Gunn deixou claro que não vai adaptar um arco específico do herói, mas sim capturar a essência do Superman em diferentes fases dos quadrinhos. Para ele, o Homem de Aço é o símbolo de esperança, empatia e otimismo, sempre tentando fazer o certo, mesmo quando tudo parece perdido. E convenhamos, é exatamente disso que a gente precisa. E foi por isso que quando o Gunn compartilhou algumas imagens das histórias que o inspiraram, o hype ficou lá em cima, principalmente de quem conhece essas HQs. Ele se baseou em várias histórias icônicas e eu vou te mostrar um pouco de cada uma delas. Tenho certeza que no final você vai entender ainda melhor o que nos espera no dia 10 de julho. Então bora falar sobre essas inspirações do filme que eu vou te mostrar tudo em primeira mão. Quero começar pela icônica vinheta que conhecemos em Creature Commandos e que, segundo James Gunn, agora é pra DC o equivalente ao famoso leão da MGM. E esse desenho não saiu do nada não, ok? Ele é o Superman da Action Comics número 1 de 1938, que além de ser a apresentação do nosso herói, hoje é nada menos que a revista em quadrinhos mais cara da história. Gunn revelou que uma das maiores inspirações foi All Star Superman de 2018 de Grant Morrison. A estética dessa história foi uma grande referência, mas o que ele mais queria transmitir foi a ideia de um Superman altruísta e inspirador. Mesmo enfrentando a mortalidade, ele segue ajudando as pessoas, provando que ser Superman é muito mais do que força física. A verdadeira essência dele é inspirar bondade e esperança mesmo nos momentos mais sombrios. E ainda bem que o filme não segue essa mesma trama, porque essa HQ não tem um final feliz e nem vou dizer que talvez eu chorei lendo. E também acho que conseguimos sentir um pouco disso no que vimos no trailer. Outra inspiração de peso é Whatever Happened to the Man of Tomorrow, de 1986, de Alan Moore. Nessa HQ, temos um Superman mais nostálgico, refletindo sobre seu legado. Aqui, ele lida com o peso da responsabilidade e aceita que até ele, um herói, tem seu fim. A história traz um Superman vulnerável que enfrenta seus desafios com sabedoria, compaixão e sacrifícios. Já Superman for All Seasons, de 1998, também influenciou bastante o filme e eu acho que isso ficou claro no trailer. Essa HQ foca na construção emocional de Clark Kent, explorando sua conexão com Smallville e os valores que o moldaram. Aqui a essência do Superman está na simplicidade e no seu coração. Ele é um homem bom tentando fazer o certo em um mundo complicado. Outra HQ que serviu de base foi Action Comics número 4 do
dos Novos 52 de 2012, onde vimos um Superman mais jovem e impulsivo que luta pela justiça de forma direta e agressiva. Esse Superman é idealista, combativo e ainda está aprendendo a equilibrar poder com responsabilidade. E claro, Kingdom Come, onde temos um Superman mais maduro, tentando restaurar os valores perdidos em um mundo caótico. Ele é o símbolo da esperança, representando a luta entre tradição e progresso. Essa versão do herói mostra uma evolução real do personagem. Quando juntamos todas essas referências, tudo faz sentido. Mesmo que o filme não seja uma história de origem, parece que vamos conhecer profundamente a personalidade do Superman, suas fraquezas e virtudes. E mesmo já sabendo quem ele é, a proposta é trazer uma visão mais profunda e até diferente dele. E isso me deixa super empolgada. E o Lex Luthor? Gunn falou que a versão dele no filme é inspirada em All-Star Superman, mas principalmente na Era de Prata dos quadrinhos, quando Luthor não era apenas ganancioso, mas obcecado por provar sua superioridade intelectual sobre Superman. Ele via o herói como um obstáculo para sua genialidade e acreditava que sem ele poderia guiar a humanidade para uma nova era de progresso. Essa versão clássica de Luthor mistura um lado teatral, extravagante e aquele estilo cientista maluco. E pelo trailer deu pra sentir isso, pois mesmo com vários personagens e vilões no filme, dá pra ver claramente que o manda-chuva do mal é o Lex. Sem dúvida, é ele que está por trás de todo o caos que vimos. Então sim, por tudo isso, eu tenho certeza que esse filme tem tudo para ser um sucesso. Eu, como fã da DC e das HQs, já li todas essas histórias incríveis. E hoje eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o pessoal da DC que me enviou um presente muito especial. E eu vou começar a usar aqui bastante no canal, porque vocês sabem que eu sempre quero trazer para vocês o melhor conteúdo. Estou falando do meu mais novo aliado, o app DC Universe Infinite, que finalmente chegou ao Brasil agora em janeiro. Ele é basicamente um serviço de assinatura em quadrinhos, uma verdadeira biblioteca virtual com um acervo de mais de 32 mil histórias. Aqui você encontra absolutamente todos os quadrinhos da DC, incluindo os que inspiraram o novo filme de Superman, além de títulos icônicos como Batman Hush, séries da Vertigo, Black Label e até edições de colecionador, incluso aquela que eu te falei antes, a Action Comics número 1, a HQ mais cara da história, e dá pra ter ela na sua mão. Não é incrível? Você tem para escolher entre 3 planos: o mensal por R$ 12,99, anual por R$ 119,90, que nesses 2 planos você tem acesso a cerca de 27 mil quadrinhos, e os novos títulos ficam disponíveis 6 meses após o lançamento das versões impressas. E tem o plano Ultra por R$ 189,90 ao ano, que dá acesso a todo o catálogo, sim, aos 32 mil quadrinhos, incluindo as estreias, que chegam ao app apenas um mês depois do lançamento das versões físicas nos Estados Unidos. Sim, a revista chega nas lojas lá fora e 30 dias depois você já pode ler na palma da sua mão. E eu estou super feliz em compartilhar com vocês que eu ganhei de presente do pessoal da DC assinatura Ultra. Eu posso dizer que estou completamente apaixonada. Vocês sabem que eu amo quadrinhos e eu adoro trazer referências aqui para o canal, então estou nas nuvens. A plataforma é super fácil de usar, leve, tem uma qualidade de imagem espetacular e está disponível para iOS e para Android. E olha só, para quem não pode pagar, a DC disponibiliza alguns títulos totalmente grátis, que vão mudando toda semana. Então não perde tempo e baixa agora mesmo. E um detalhe importante é que por enquanto os quadrinhos estão disponíveis apenas em inglês. Para mim isso não é um problema, porque o inglês é minha terceira língua. Mas se você ainda não domina, isso pode ser uma ótima chance para aprender enquanto curte suas histórias favoritas. E um aviso importante: não deixe as crianças sozinhas com o app. Tem muitos quadrinhos que são voltados ao público adulto, então DC Universe Infinite não é para crianças, ok? Então, o que mais posso te dizer sobre o filme de Superman? Pro time dos empolgados, assim como eu, que temos ainda mais motivos para esperar ansiosamente por esse filme e torcer para que 2025 seja o ano da DC. E pro time dos desconfiados, fica aqui meu apelo: deem uma chance para esse filme e parem de dar ouvidos a quem insiste em dizer que o James Gunn vai repetir a fórmula do Esquadrão Suicida ou Creature Commandos, que pelas HQs que ele escolheu como inspiração, fica
deixa claro o tom que ele quer trazer para essa história. E sinceramente, acho que a escolha foi perfeita. Se eu tivesse que escolher, teria pegado exatamente esses quadrinhos, porque eles refletem perfeitamente quem é o Superman. E você, teria escolhido outros arcos? De coração, dá uma chance. Acho que todos queremos que esse filme seja bom. A gente merece um Superman que traga esperança em meio à escuridão. Mas agora me conta, como é que está o teu hype pro filme? Se você ainda está na dúvida, não se preocupe que assim que sair eu vou assistir e vou trazer a minha review aqui no canal. E você já conhecia todas essas histórias icônicas que serviram de inspiração pro filme? Eu quero saber a tua opinião, então já deixa nos comentários e me conta se você tinha ouvido falar do app DC Universe Infinite. Olha, você vai testar? E te garanto que vale muito a pena. E agora que eu tenho acesso a absolutamente todas as HQs da DC, deixa nos comentários também se você quer que eu faça um vídeo sobre alguma série em especial. Obrigada por ter chegado até aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, então já aproveita e se inscreve. E também dá uma olhada nos outros vídeos que tem conteúdo muito bom, tenho certeza que deve ter algum que você ainda não assistiu. E já aproveita, claro, e ativa as notificações para não perder nada. E deixa o like, comenta, compartilha, que todo o teu apoio é fundamental para o canal continuar crescendo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo.